Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a quem está assistindo a aula gravada ou assistindo a aula ao vivo. Pessoal, é muito importante que você presencie a aula ao vivo, porque ao vivo você tira dúvidas, você pergunta, a dúvida aparece na hora que você pergunta, porque você a deixa para assistir o vídeo depois, e aí muitas vezes nem pergunta, a dúvida vem, você fica com vergonha de perguntar. É muito legal que você participe dessas aulas. Lembrando que a gente está caminhando já para a nossa praticamente essa parte teórica das aulas já estão acabando. Daqui eu acredito que mês que vem a gente já começa a parte prática de resolução de questões, onde a gente vai responder várias questões diferentes. A apostila está sendo produzida para vocês e vai ficar muito melhor porque a gente vai começar a aplicar esse conhecimento. A gente vai tentar responder o máximo de questões possíveis sobre o mesmo assunto, perguntas discursivas, objetivas, enfim, uma mistureba que eu estou fazendo com as questões para tentar explicar da melhor forma possível, porque é um conteúdo muito legal que a gente precisa, e quando você treina, fica muito mais fácil para você digamos assim, corrigir para que na hora da prova você saiba exatamente. Beleza. Lembrando que a gente parou na aula passada a gente já está na nossa terceiro tema sobre Brasil de 45 à atualidade. Então, essa é a terceira aula, né? Então a aula está se estendendo um pouco mais, porque são assuntos que a gente não pode ficar pulando, tentando agilizar, correndo atrás, tentando ver o mais rápido possível, porque não vale a pena. O ideal é você ver toda clareza, com calma, porque facilita. Lembrando que só fazendo a atualização na aula passada, na aula retrasada, a gente viu República Populista, que ela vai de 45 a 64. Em 64 começa o regime militar. Quando você olhar, por exemplo, os editais da estadual e da federal do ano passado, você vai ver que não citam ditadura militar, mas sim regime militar. Ok? Então dá uma olhada no edital da semana do ano passado, porque praticamente vai ser praticamente a mesma coisa, beleza? Quando vocês derem uma olhada, inclusive você vai ver que quase tudo, literalmente quase tudo a gente viu. Vai ficar faltando basicamente o quê? Contextualização da atualidade, o chamado história atual, e nas aulas que vem nós veremos que é história da Amazônia e história de Roraima. Ok, gente. Já no final ainda vou trazer ponto por ponto que a gente vai ver, tá bom? Então, ok. Na aula passada nós vimos regime militar, conseguimos ver dois presidentes, ok? Que foi Castelo Branco e Costa e Silva. Agora, na aula, a gente terminou no chamado Ato Institucional número 5, que é os poderes plenos ao Poder Executivo para fazer o que quiser, mandar prender, fechar congresso e tudo mais. Então, aqui a gente vai começar a ver como que esse ato institucional número 5 vai ter um efeito, a ditadura ela vai se tornar cada vez mais autoritária e como que as ações civis vai começar a se modificar. Lembrando que essas ações civis, a chamada, igual está no slide que você está vendo, luta armada. Essa luta armada, obviamente, é quando civis, por intenções partidárias, ideológicas, tudo mais, vão pegar nas armas para lutar contra o Estado, contra o governo, contra esse poder. Lembrando também, professor, então eles estavam lutando, né, essencialmente por uma democracia? Depende da sua concepção de democracia. Se você tiver uma cabeça, uma ideologia marxista, sim, eles estão lutando por uma democracia. Se você for ver, a Coreia do Norte, que é de cunho marxista, ela é uma república democrática. E aí, é democrática? Não é democrática? E aí, são visões a qual eu não pretendo me aprofundar. O que a gente tem? Vamos lá. A falta de crédito na ação parlamentar e o endurecimento do regime fez com que setores da esquerda se lancem em ações armadas. Então, quem vai lutar contra? Lembrando que o regime militar se autotitulava direita. Ok. Direita capitalista alinhada aos Estados Unidos. Ok. Quais são os principais inimigos dos Estados Unidos dentro dessa conjuntura de Guerra Fria? União Soviética, China, Cuba, esses países. Então, são exatamente esses países que vão se tornar um problema para o Brasil. Então esses partidos que não são proibidos, o comunismo está sendo caçado, está tendo uma caça aos comunistas, e aí prendem, inclusive pessoas que não têm comunista, mas está lutando por algo que, entre aspas, pode ser parecido e tudo mais. A interpretação de comunismo
do próprio governo não pode não se alinhar ao que de fato é o comunismo? Obviamente, sim. A gente percebe que os governos, durante esse período, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outro país alinhado com essa perspectiva, eles vão estar caçando esses comunistas e interpretando tudo o que eles considerem comunista. Qualquer coisa que você lute por uma igualdade. Até a palavra igualdade era tida como uma palavra de uma bandeira comunista. Então, por exemplo, vamos lutar pela liberdade e igualdade da mulher. Isso é comunismo. Tá ligado? Então, muita coisa que nem era comunista, a galera nem estava defendendo o comunismo e já era prêmio. Mas, aqui, quando se fala de luta armada, eram setores radicais da esquerda. Esses setores alinhados ao pensamento principalmente da China. Lembrando que a China, a gente já viu, né? A Revolução Chinesa, a China, ela movimenta o campesinato para lutar pela Revolução Socialista. Eles vão tentar fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá. PCdoB, resistência no interior do MDB e dos sindicatos. Então, o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, ele ainda vai estar vivo, principalmente em alguns setores do MDB, escondidos, obviamente não falando que são comunistas, e sindicatos, esses mesmos sindicatos que vão sofrer pura repressão do governo. E o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, iniciou uma campanha de guerrilhas rurais com esforço do apoio camponês. Isso é muito interessante. No caso, o PCdoB ele vai criar a chamada Guerrilha do Araguaia, que vai acontecer no Bico do Papagaio entre o Pará e o Tocantins. Aquela região do Bico do Papagaio vai acontecer a Guerrilha do Araguaia, onde vários estudantes do Brasil inteiro, principalmente de Sudeste, vão morar dentro das matas, dentro da mata, já é mata amazônica, né? Essa floresta amazônica, vai morar dentro da floresta amazônica e treinar armas, tiro, a guerra e tudo mais, formando meio que um pequeno exército ali. No Bico do Papagaio, a região mais fechada, uma das regiões mais fechadas do norte do Brasil. Então, a Guerrilha do Araguaia vai acontecer nessas regiões, graças ao PCdoB, que vai levar pessoas para lá para lutar. Obviamente, esse governo ele vai tentar desarticular, vai infiltrar e depois vai articular matando praticamente todo mundo da guerrilha. Entre 1968 a 1974, a ALN, que é a Aliança Nacional Libertadora, e a VAR, Vanguarda Armada Revolucionária, e o MR8, que é Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a Ação Popular promoveram uma guerrilha urbana. O que foi a guerrilha urbana? Pessoas dentro da cidade que tiveram um pequeno treinamento ali de guerra, de usar armas para tentar combater essas pessoas. Normalmente eles tentavam infiltrar para saber quem estava sendo torturado, tentar salvar quem está sendo torturado, tentar não deixar ser preso, porque você está lutando contra uma organização estatal e, obviamente, organização estatal não é fácil lutar, né? Em setembro de 1969, a ALN e o MR8 sequestram o embaixador americano Charles Elbrick. Olha aí, então eles estavam tentando eles sequestram para tentar trocar, fazer moeda de troca e tudo mais. Em troca da libertação do embaixador, os militares divulgaram um manifesto revolucionário. Os militantes, desculpa, divulgaram um manifesto revolucionário na imprensa e libertam 15 prisioneiros, entre eles José Disseu, que inclusive fazia parte do PT. A gente vai dar uma olhada toda aquela crise do PT depois de 2013, o José Disseu estava inserido dentro disso. E aí, José Disseu, aliás, que se eu não me engano, foi senador e depois também fez parte de quadro todo do governo PT. Em represália, a junta militar cria mais 2 atos institucionais. Um dava direito à expulsão do país de todos que fossem considerados subversivos e outro introduzia a chamada pena de morte no Brasil. Pena de morte que já não existia no Brasil, volta a se tornar uma opção, principalmente tentando reoprimir o máximo possível qualquer ideais considerados comunistas. Para controle da ordem social, o governo Costa e Silva melhora a eficiência dos mecanismos de repressão. E aqui a gente vai entender esses órgãos criados por Costa e Silva para atender esses mecanismos de opressão, ok? A gente tem o OBAN, que é a Operação Bandeirantes, que principalmente ela vai funcionar no interior do Brasil. O DOPS, que é o Departamento de Ordem Pública e Social, que também é um núcleo do governo para vigiar.
O DOI-CODE, que é um dos mais famosos, que é Destacamento de Operação e Informações, Centro de Operação e Defesa Interna, a qual ele tentava grampear telefone, grampear cartas, qualquer meio de comunicação, era tudo controlado pelo DOI-CODE. Em fins de 1969, Costa e Silva doente se afasta. Em seu lugar, seguiria o junta militar e em seguida o governo de Médici, o enduramento do regime. O ápice do governo, o ápice desse enduramento vai ser literalmente o governo de Médici, que é chamado de anos de chumbo. Então vamos lá, plantão permanente, aqui você está vendo basicamente esses cartazes espalhados em todo lugar com a foto das pessoas que estavam sendo caçadas. E a menor suspeita, avise o primeiro policial que encontrar. Ajuda-nos a proteger a sua própria vida e de seus familiares. Olha como eles literalmente colocavam isso como um perigo eminente para a sociedade e, obviamente, essa sociedade começou a vigiar também. Vamos lá, governo Médici, que vai de 69 a 74, que é o ápice do governo do regime militar, é o ápice da repressão, é o ápice do milagre econômico. Vamos lá. Repressão e silenciamento dos principais líderes da luta armada, principalmente Carlos Marighella, que ele inclusive tem um filme recentemente, que ele viveu em 1969, e Carlos Lamarca, de 1971. Inclusive, os dois aparecem no filme do Carlos Marighella. Marighella, acho que fala Marighella. Marighella. Não sei, sinceramente, não sei, porque eu sempre leio e eu nunca ouvi ninguém falando de fato o nome dele. Mas tem um filme que, inclusive, ano passado, se eu não me engano, sofreu grande crítica, mas que recebeu prêmios internacionais. O único movimento sobrevivente foi o chamado Guerrilha do Araguaia, que eu já falei para vocês, que foi derrotado em 1985. E aí foi toda uma conjuntura, um governo mandou quase um exército, quase um batalhão inteiro para tentar matá-los, porque eles já estavam bem treinados e tudo mais. A maioria era estudantes, pessoas novas. Com a grande imprensa silenciada, as notícias sobre a tortura e o regime passam a ser vinculados somente na clandestinidade. Então, o jornal poderia falar? Não poderia. Obviamente não poderia. O jornal não poderia falar mal do governo. Ninguém, nenhuma mídia de massa poderia falar do governo. Ok? Nem nada poderia falar mal do governo. Isso se chama repressão, se chama censura. Então, por exemplo, você pode procurar reportagem durante os anos 70 na Globo, por exemplo. Você não vai ver nenhum jornal falando mal do governo. Inclusive, no governo Médici, o Jornal Nacional da Globo foi altamente controlado pelo governo. E você tem, por exemplo, os jornais mesmo falando bem do governo, falando o que o governo fez, como o governo mudou a história do Brasil e tudo mais. Então, é muito comum. Depois eu posso até mostrar essa reportagem para vocês, ou então postar no Saca Só, para vocês entender todo esse contexto, como o jornal controlava a Rede Globo, controlava todos os outros jornais, até porque recebiam dinheiro para isso, então precisava abaixar a cabeça e aceitar esse controle. Então, você não tinha, por exemplo, igual tem hoje, os jornais criticando o governo. Isso é impensável dentro desse governo. Por isso que tem uma charge que eu adoro, né? Tem uma charge, papai, no menino, né? Conversando com o papai, por que ninguém falava mal do governo regime militar? Ninguém reclamava. Ele, sério, né? Porque não podia reclamar. Porque se você reclamasse, obviamente, você seria preso. Tem uma música também do Gonzaguinha que fala que você tem que agradecer. Apenas agradeça que você está desempregado, agradeça tudo, porque você não pode reclamar de nada. A partir do momento que você reclama, você é preso, pode ser preso e é comunista. Muitos documentos sobre a prática de tortura só existiam em função de ação da teologia da libertação, de orientação marxista-cristã. Com a forma de encobrir o clima do terror, o governo propaga a propaganda ufanista. Então, os críticas, não existe documento do governo sobre esse processo de tortura e tudo mais, não existe. O que você tem é documentos de pessoas externas que falaram que foram presas, conta como foi, torturada e tudo mais. Mas de dentro do governo você não tem isso, porque tudo era feito de forma mais digamos assim, tentando não deixar mostrar o máximo possível, porque o governo tinha que manter a pose de ser bom, de ser legal e tudo mais. Então começa, no governo Médici, essa propaganda ufanista, do tipo, ame o Brasil é maravilhoso, não sei o que lá, que tenta tirar os olhos dessa visão de que o Brasil está passando por uma ditadura. Vamos conhecer um pouquinho desses. Principalmente Brasil, ame-o ou deixe-o, que era o título do governo, era o slogan do governo de Médici.
Ou seja, ou você ama o Brasil ou você pode ir embora que ninguém te quer aqui. E também, este é um país que vai para frente. Era uma visão bem ufanista. Estamos ali, somos melhores, estamos indo para frente, olha como estamos evoluindo, olha como estamos progredindo. Eles tentavam trazer essa visão de ufanismo. Vamos conhecer um pouquinho mais? O governo aposta no aparato ideológico do crescimento da nação, como, por exemplo, os títulos. Você constrói o Brasil, ninguém segura este país. Brasil, conte comigo. Brasil, ame ou deixe. São tudo títulos, slogans utilizados em propagandas do governo, em banners, em cartazes, em tudo do governo. O governo colocava esses slogans, tentando mostrar para a população, tentando insuflar na população pensamentos patrióticos, de que, olha, o Brasil está pedindo a tua ajuda, será que você vai deixar os comunistas tomarem o poder? Será que você quer o comunismo? Então, também se alastrava as ideias de comunismo, comedores de criancinha, que são maus, malignos, que são ruins e tudo mais. Tudo era questão utilizada nesse período para tentar construir essa figura do comunismo mau e do governo paternalista, protetor e tudo mais. Você pode ver dentro disso mecanismos de populismo, por exemplo. O auge da campanha publicitária foi atingido na Copa de 1970. Mano, quando o Brasil ganhou a Copa, aí tu vai ficar doido mesmo. Porque o Brasil ganha a Copa, se eu não me engano, eles não era. Não foi o Tetra, foi antes do Tetra. Quando o Brasil ganhou a Copa de 1970, foi a propaganda perfeita para o governo. E o governo vai utilizar dessa propaganda o máximo possível, tentando pegar tudo isso e utilizá-lo como propaganda política, como o Brasil literalmente estava dominando o mundo, estava controlando, era o melhor país do mundo e tudo mais. As torturas e repressão são sufocadas pela euforia da ideia produtivista do milagre econômico. Então, por exemplo, se o governo está matando gente, está torturando, porque merece. Porque eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro aqui, está sendo legal, estou empregado, o Brasil ganha a Copa, que merda eu posso... Por que eu vou reclamar disso? Não tenho por que reclamar, porque o Brasil está muito bem, está muito legal, olha que legal e tudo mais, tá ligado? Essa era a ideia. Então, se o governo está torturando, se o governo está reprimindo, é bandido, merece. Era uma ideia muito comum durante o governo do Médici. O Brasil passa a ser conhecido como pelas grandes construções públicas, chamadas de construções faraônicas, muito parecido com o que o governo dos Estados Unidos fez devido à queda da positividade de 29, o New Deal. Pois é, o governo também tentando mostrar, e isso era uma propaganda, tentando mostrar e tentando aplicar ainda mais isso, o governo vai começar a construir obras grandiosas, só que aumentando a dívida externa. Entre 1967 e 1972, a dívida externa atingiu a casa dos 10 bilhões de dólares. Então, é uma dívida externa absurdamente grande, porque nós não tínhamos uma vida esse dia. Muita gente pergunta, professor, é muito doido, né? Professor, mas teve corrupção durante essa época? Sim, gente, obviamente teve corrupção. No entanto, digamos assim, os líderes estavam preocupados em mostrar que não tiveram. E outra coisa, teve corrupção? A gente tem como provar? Não tem, porque obviamente foi tudo destruído. A gente vai ver no final desses slides. O governo cria então o INCRA, que é Instituto Nacional de Colonização e Referência Agrária, Reforma Agrária, desculpa, e o PIS, Plano Integração Nacional, e o MOBRAL, que é Movimento Brasileiro de Alfabetização. Não sei se alguém de vocês já... O INCRA até hoje existe, ele é feito ali para pegar terras devolutas e redistribuir para quem não tem terra, então ele funciona até hoje. O PIS, que é Plano de Integração Nacional, ele tinha uma função de integrar todo o território nacional, e é nesse período, por exemplo, que Roraima vai se tornar o território federal de Roraima e vai começar a surgir as primeiras estradas, como, por exemplo, a estrada de Manaus para Boa Vista é construída nesse tempo como forma de integração, e eu vou te falar porque na aula de Roraima, não vou dar um spoiler agora, beleza? É nesse período também que você tem a Transamazônica, que começa a ser construída nesse período. É nesse período tentando povoar a Amazônia do Brasil, que acontece também. A Zona Franca de Manaus é criada, tentando puxar pessoas para Manaus, para essa região que era praticamente desabitada. Okay? Lembrando que entre os anos 60 e os anos 70, Boa Vista tinha menos de 30 mil habitantes. Então era uma cidade bem pequenininha que só chegava aqui através de barco. Beleza, o milagre econômico, aí depois o Mobral. O Mobral era uma tentativa de alfabetização. Então ele tem, só que dizia-se na época, né? O Mobral ele era feito para alfabetizar pessoas grandes. Então alfabetizar o quê? Mandar escrever o nome. Escrever o nome podia picar a mula. Dizia-se na época que era uma forma de educação bem ralézinha mesmo.
O milagre econômico sustentou-se em três pilares: o arroxo salarial, os empréstimos externos e a repressão política. O arroxo salarial, diminuição, então eles começaram a não ter grande progressão de salário. O empréstimo externo era a base, principalmente do Fundo Monetário Internacional. E a repressão política, que tentava reprimir qualquer instituição, qualquer grupo que fosse contra o governo. Houve uma incrementação do mercado na classe média do setor agrícola que começaram a ter um foco maior do governo. O setor agrícola, que até hoje é a base da economia brasileira, e obviamente esse mercado de classe média urbana começou a receber bastante dinheiro para tentar ajudar dentro do mercado. E aí, vamos lá, uma chargezinha. Na época da ditadura, ninguém tinha medo. A economia era forte e estável. As famílias eram unidas e estavam protegidas. E aí você tem um bonequinho, né, de 64, fizemos isso pelo seu bem. A gente vai conhecer esse cara que apareceu magicamente enforcado, e supostamente ele suicidou-se em uma altura de 1,5 m. Ninguém sabe como que ele fez isso, mas foi o que falado. A economia era estável, a inflação 70% é no final do governo, que vai ter uma inflação devido a esse milagre econômico, a inflação vai subir em níveis absurdos. As famílias eram unidas, estavam protegidas, tantas pessoas desaparecidas durante esse período, tantas pessoas torturadas, inclusive crianças foram torturadas durante esse período. Tudo para o bem do país. Vamos lá então. Renda concentrada. Vamos lá entender um pouquinho dessa questão de renda concentrada. Então, parte recebida do total da renda que era produzida pelo país. Quem recebia a maior parte da renda era os 5% mais ricos, como vocês podem notar a partir disso aí, em 60, 70, 75, ok? Então, em 75, os 5% mais ricos recebia mais dinheiro do que, por exemplo, 50% mais pobre do país. Então, a desigualdade de distribuição de renda era absurdamente grande e aumentou bastante durante esse período. Vamos entender aqui, dívida externa brasileira. Olha como a dívida externa brasileira aumentou. Em 65, estava em 29 milhões, chegando em 81 a 96,4 bilhões. Beleza? Então, a dívida externa aumentou demais durante todo esse período. Vamos olhar mais um dado. Eles gastam, nós pagamos. Era uma charge da época dos anos 80. O crescimento da dívida externa. Olha aí, em concepção de bilhões. 3 bilhões em 64. Já em 81, 62 bilhões de reais. Bora mais? Inflação, 78 era 41%. Em 82 estava 100% a inflação. E 83 foi lá para cima, não tem nem dados, né? Mas nos anos 80 passou para 110% a inflação. Lembrando que hoje a inflação eu acho que está em 8% na atualidade. Mais trabalho, inclusive é alto isso, né? Mais trabalhos e menos salários. Quanto um operador que recebe salário mínimo precisa trabalhar para comprar a ração alimentar mínima média. Então aqui você tem quanto a gente tem que trabalhar para comprar comida durante pelo menos aí um mês. E aí você tem para você comprar em 65 você tinha que trabalhar 88 horas. Quando chega em 74, você tinha que trabalhar 163,63 horas e 32 minutos para comprar a comida básica do seu mês. Então aí você tem, era muito, tinha que trabalhar muito para conseguir lá, e isso, obviamente, o arroz salarial não impediu o crescimento do salário. Milagre que não era santo. Pontos principais do milagre econômico. Vamos lá? Grande crescimento da economia, então a ideia era crescer a economia, o que de fato levou o PIB lá para cima. Inflação moderada pelos padrões brasileiros, a inflação brasileira já era sempre alta, desde a República já era muito alta, só que durante o período do regime militar você tem uma certa estabilidade dessa inflação, o que para outros poderia ser muito, mas para a gente estava de boa. Brasileiro, estou falando, gente, brasileiro é bruto, aguenta muito. Modernização da indústria de base, a qual desde Vargas já estava ocorrendo, de bens de consumo duráveis, que começa com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, desses bens duráveis, e vai continuar durante o regime militar, das telecomunicações, produções de energia, como também ocorre uma expansão. Então, é aquele plano de metas do Juscelino Kubitschek que ainda estava tendo um foco bastante grande durante o regime militar. Ampliação e criação de empresas estatais de mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações, ou seja, indústria de base. Investimentos estrangeiros e multinacionais que passaram a vir para o Brasil e começar a controlar a economia interna.
Arroxo salarial, o salário não aumentava, no entanto, as despesas aumentavam. Concentração de renda, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, né? Aquela música das meninas que não é do tempo de vocês, dos anos 90, que é mais... E o motivo todo mundo já conhece, aqui de cima sobe, de baixo desce. Tanana. Não sei se tu já escutou essa música, sempre enquanto tem festa de aniversário minha, eu coloco essa música porque eu gosto de dançar. Já falei, obras estatais faraônicas, gigantes e extremamente caras, movendo apenas as empresas que trabalhavam eram empresas autorizadas pelo governo, e obviamente o aumento da dívida externa. Então, o milagre econômico ele custou muito caro e que ferrou a economia do Brasil. Vamos ver aí o Ernesto Geisel. Muita gente fala Geisel, outros falam Geisel. Então tem dois nomes diferentes. O Ernesto Geisel, vamos falar Geisel. O Ernesto Geisel foi o quarto presidente, chefe do Gabinete Militar de Castelo Branco, presidente da Petrobras de Costa Silva, o presidente superior tribunal no governo Médici. Geisel foi eleito indiretamente pelo colégio eleitoral. Então você tem um cara que já estava participando desde o comecinho do governo militar, ele já estava participando do governo efetivamente e se tornou presidente. Para disputar simbolicamente o pleito, o MDB lançou Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho como presidente e vice-presidente, que obviamente não ia vencer, por motivos claros, todo mundo sabe. Início do processo de abertura política, começa-se, Geisel ele vai subir no poder, e já se passou aí 74, então já se passou o quê? 10 anos do governo militar, então a ideia era começar a abrir o governo de forma lenta e gradual. Ok? Então, o que é abrir o governo de forma lenta e gradual? Tentar tirar o papel dele seria sair do governo, só que de forma lenta e gradual. A necessidade de mudanças ficou evidenciada nas eleições parlamentares em 1941, quando o MDB praticamente dobrou sua representatividade, sua representação. De 87, do Distrito Federal pulou para 165, enquanto a Arena reduziu de 223 para 199. No Senado, o MDB pulou de 7 para 20. Enquanto a Arena diminuiu de 59 para 46. Então você percebe que no poder legislativo o número da oposição estava crescendo. Por que disso? Exatamente por problemas do milagre econômico que já estava sendo cobrado. O arroz salarial, a diminuição as pessoas não estavam conseguindo mais comprar coisas, a inflação está começando a aumentar em uma velocidade muito grande. E aí começa a se aparecer no jornal os problemas que de fato começaram a acontecer. Principalmente a morte do jornalista Vladimir Herzog vai ser escancaradas nos porões do DOI-CODE, provocou indignação e fez com que Jason apressasse a mudança na imagem da ditadura. E aí você tem o cara que morreu, de acordo com os militares, ele se enforcou numa altura de 1,5 metro. Você pode perceber que ele está ajoelhado. Ok? Então ele foi. Só que, obviamente, todo mundo sabia que ele foi torturado e assassinado, né? Mas o governo falou que ele se suicidou. Por que, que o Herzog foi assassinado? Porque ele, no jornal, ele conseguiu publicar uma crítica ao governo, falando mal, principalmente da inflação. Pacote de abril de 1977. O presidente fechou o Congresso e passa a governar por decretos. Então, ele aplica o que o ato institucional número 5 favorecia. Ele vai fechar o Congresso, já que o Congresso, a maioria era de opositores, então ele fecha o Congresso para tentar governar com mais liberdade. Eleição indireta para governadores de estado, que é a chamada Lei Falcão. O que foi a Lei Falcão, pessoal? A Lei Falcão, ela era uma lei que não deixava, no horário eleitoral, o cara falar o que quiser. Entendeu? Basicamente, ele tinha que subir no horário eleitoral dele e fazer um histórico da vida dele, rapidamente, com pontos específicos. Ele não poderia, por exemplo, falar mal do governo, ele não poderia falar o que ele foi fazer, era apenas para passar o currículo dele. Ele chegava, falava o currículo dele para a televisão, já saía outro e colocava outro. Era totalmente controlada. A Lei Falcão foi muito criticada também. Aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos. Então, os militares, o juiz estava tentando se manter no poder o mais tempo possível. As decisões do Congresso passam a depender apenas da maioria simples. Então, não passa a ser mais de governo, não passa a ser mais de... Qual era a preocupação do Jason? Que o MDB conseguisse controlar as eleições. Então, a maioria simples é o quê? A maioria votou e ponto final dentro do Congresso. Um terço das cadeiras do Senado passa a ser concedidas aos senados biônicos, ou seja, senadores biônicos, que fazia apenas o que o governo queria sem reclamar, sem falar nada.
obviamente com bastante dinheiro, né? Olha aí uma brincadeira da chamada Lei Falcão, já sobre a propaganda eleitoral na época da Lei Falcão. Então o cara ele subia no poder, falava praticamente nada. Beleza. Coloquei um pequeno textinho. A Lei Falcão foi criada em 1º de julho de 1976 e recebeu o nome pelo seu criador, o ministro da Justiça, Ernesto Falcão. Essa lei foi criada durante o governo Geisel e visava implementar mudanças na relação com propaganda eleitorais transmitidas por televisão e rádio no território brasileiro. A partir da promulgação da lei, que propôs uma nova redação do artigo 25 do Código Eleitoral, candidatos de qualquer partido estavam proibidos de anunciar em suas propagandas outras informações além de breves dados sobre sua trajetória de vida. Também era vetada a veiculação de músicas com letra, bem como discursos ou imagem. A única exceção era a relação à foto do candidato que poderia ser exibida na televisão, juntamente com seu respectivo nome, partido e a leitura de seu currículo. Era permitido ainda a menção do horário e do local de comícios, onde determinada lei era a relação do tempo de duração de mandato presidencial, que passava a ser de 5 a 6 anos. Então, a lei favorecia, a lei estava tentando fazer de tudo com que essas pessoas não falassem muito. Vamos lá, então, entender. A Ernesto Geisel ele vai continuar principalmente a tentar se unir com outros governos para tentar manter laços, principalmente desse lado dos Estados Unidos. Então, acordo militar Brasil e Alemanha e a usina nuclear de Angra dos Reis. Então, vai ser nesse período que o Brasil vai criar uma usina nuclear lá em Angra dos Reis, que até hoje está em funcionamento, mas existe várias leis tentando derrubar, tentando tirar essa usina. Essa usina, lembrando que durante esses anos 75 a 70 vai ser o boom de energia nuclear, as pessoas vão estar, então a energia nuclear era, digamos assim, algo moderno, né? Lembrando que ainda não tinha acontecido o problema de Chernobyl, o Chernobyl só vai acontecer em 86, e também só assistirem Dark. Um dia deixa eu assistir. Cara, Dark fala disso, essa questão de como a indústria nuclear era muito famosa. Enquanto, por exemplo, na Alemanha, desde das bombas atômicas, começou a se criar a questão de energia nuclear. Projeto Pro Álcool, a substituição da gasolina pelo álcool combustível, coisa que até hoje existe. Até hoje existe gasolina, mas o álcool vai começar a ser utilizado no Brasil, vai se tornar mais barato e aí vai começar a surgir carros a álcool, coisa que você quase não vê em outros países. Dentro de ideias do BDSN, os militares lançam o PND, que era tentando criar programas de impulsionamento da economia. O PND1, governo Médici, Delfim Neto. PND2, governo Geisel. Mário Henrique Sensena, alimentar créditos a empresas privadas e fortalecer setores estatais. Então, o PND era basicamente um crédito do próprio governo. Diversas entidades começam a debater o cunho social. O AB, CNBB, e o UNE, a BIM, começa a criar mecanismo, começa a ter uma certa liberdade para começar a falar do governo, falar de questões sociais que era tido como ideias comunistas na época. Na classe operária, surgem manifestações sob a liderança de trabalhadores como Lula. Lula ele vai começar a ganhar destaque durante o governo Geisel, ele vai convocar greves e tudo mais, ok? Em setembro, isso aí, gente, em 7 de setembro de 1970, um desfile militar em Belo Horizonte exibe um homem pendurado em um pau de arara sendo carregado por 2 guardas indígenas. Olha aí. Essa era, eles estavam mostrando como que o governo fazia na época, né? Dentro de uma parada militar do 7 de setembro. Inclusive, parada militar, essa questão que até hoje a gente tem, parada militar surge durante o governo militar, viu? E aí entra o último presidente do período militar, que vai ser o governo Figueiredo. É nesse período que a inflação sobe gradativamente. Continuidade ao processo de abertura política. Ele, em 79, no primeiro ano, ele vai dar a lei da anistia, veio em anistia, mas não beneficiou os condenados por sequestro e atentados políticos. O que aconteceu? Essa primeira lei da anistia, ela vai atender, vai tentar perdoar quem está fora do país, para voltar para o país novamente. A lei da anistia às vezes foi criticada, mas depois teve uma outra lei da anistia já ainda durante ele, que vai também anistiar qualquer condenado por sequestro e atentados de tortura e tudo mais, inclusive do próprio governo também. A reforma política implementada pelo Estado permitiu a volta do pluripartidarismo, então começam o MDB e o Arena ainda vão existir, mas vai começar a surgir outros partidos políticos, vai ser permitido. O Arena, então, vai se tornar o PDS,
Partido Democrata Social, ok? Vai se tornar, o Arena vai se transformar no PDS, depois desse pluripartidarismo voltando. O MDB vai se tornar PMDB, inclusive hoje o PMDB se tornou MDB novamente. Surgiram então PDT, PT, PP e PTB. Então vai começar a surgir vários partidos. Hoje no Brasil a gente tem mais de 20 partidos diferentes. A direita ligada ao aparelho de repressão não aceitava a abertura, aumentando ainda o terrorismo, como o atentado do Rio Centro em 1981. Essa direita dos militares, principalmente, não aceitava uma abertura. Muitos se diziam que a partir com o fim do regime militar, a coisa ia piorar muito. E aí nas manifestações começam a explodir bomba, tentando criar esse medo de terror para que as pessoas pedissem novamente uma intervenção militar. Como, por exemplo, aí, uma bomba do Rio Centro explodiu na central elétrica, a outra dentro de um carro onde estava o major e o sargento do Exército. Oficialmente, os dois militares foram vítimas de terrorismo. Para a oposição, eles que tinham sido os terroristas. Então, o general ele vai e explode essa bomba dentro do próprio carro para tentar falar que está tendo terrorismo, essa Rio Centro era uma manifestação, tipo um show que estava tendo nesse período, tentando criar uma ideia de que os terroristas estão tomando poder, estão felizes pelo último presidente do regime militar. Olha aqui, o governo manda queimar arquivos. Então, o governo foi meio do mato para queimar arquivos durante o período da ditadura. Mandou queimar tudo. Essas são algumas fotos dessa queima de arquivos. Ok? No final do governo, acontecem as chamadas diretas já, que era um pedido para que se votasse no primeiro presidente após o regime militar, votasse diretamente no primeiro presidente. Lembrando que as eleições depois do regime militar, continuaram por um certo tempo como forma indireta. Então, o último presidente do regime militar vai ser Sarney, que vai ser eleito de forma indireta. Ele vai ser o presidente durante a chamada Constituinte da nova Constituição brasileira, dessa Constituição democrática, e depois vem o primeiro presidente eleito chamado de Collor. Ok. A redemocratização brasileira. Eu já passei quanto tempo de aula? Rapidão aqui só para me dar uma olhada. São 14h45. Opa, a gente tem tempo ainda. Ótimo. Vamos lá para a redemocratização. A emenda Dante de Oliveira, derrotada no Congresso, essa emenda tentava manter uma eleição indireta para presidente. Até algumas instituições do governo, mas lembrando que durante o governo de Figueiredo, o MDB ganhou a maioria, tanto no Congresso de Deputados quanto senadores. Acontece então uma transição democrática entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, que vai disputar as eleições. No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo e Sarney são eleitos depois de 21 anos de governo militares. Tancredo Neves, que inclusive foi o melhor presidente da República. Na data do dia 15 de março, o Tancredo é internado e morre antes de subir. Beleza, vamos lá. Então, por que eu falei que ele foi o melhor presidente, gente? Porque em janeiro ele é eleito presidente de forma indireta, Tancredo presidente e Sarney vice-presidente. Só que Tancredo, depois de ganhar as eleições, antes de assumir o posto de presidente de fato, ele fica doente e morre. De formas assim bem as pessoas vão entender direito por que ele morreu. Mas ele morre quando ele está no hospital ainda e Sarney assume como presidente. E no dia 21 de abril morre Tancredo Neves. E aí tem até fotos dele, depois vocês podem dar uma olhada nessas fotos, aparecem as fotos dele. É muito doido porque dizem que ele já estava morto nessas fotos, mas eles estavam segurando para a posse do presidente, que aí quando Sarney assume, logo depois falam que ele está morto de fato. Beleza? Começava a chamada conturbada Nova República, que é a república que a gente vive até hoje. Aqui foto dessa nova república. Sarney, ok? Itamar Franco, depois Lula. Tá faltando bem aqui no... Ah, não, tá. Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e o atual Bolsonaro. Vamos lá, então, rapidamente para esse processo de redemocratização. Dentro do processo de abertura orquestrada pelos militares, percebemos um processo de retorno das instituições democráticas, como, por exemplo, a volta do pluripartidarismo em setembro de 79, foi uma medida do governo militar para essa reabertura democrática. O pluripartidarismo, em tese, é uma ideia de que todas as ideias estão sendo válidas para se formar
partidos e tudo mais. Hoje a gente tem vários partidos diferentes. Lembrando que, por exemplo, até 2013 não existiam partidos declaradamente de direita no Brasil por causa do regime militar. Depois começa a surgir, então, partidos de direita, e hoje a gente tem o PSL, o Democratas ele fala que é de centro-direita, mas o que mais fala que é de direita mesmo é o Novo, né? Então, é bem recente essa questão de partidos de direitos no Brasil. Eleição diretas para governadores em novembro de 1980, lembrando que os governadores eram eleitos pelo presidente da República que colocava o governador lá. No caso, por exemplo, a gente, governo federal, o que acontecia? O presidente colocava um governador do território federal, esse governador candidatava, não era nem candidatava, na verdade, nomeava um prefeito para Boa Vista, por exemplo. Ok? Então, não tinha nenhum tipo de democracia nessas instituições. Os sindicatos lutaram pela sua autonomia frente ao Estado. Novo sindicalismo. Os sindicatos eles começam a formar, reorganizar para tentar ser independentes do Estado. Lembrando que desde a era Vargas essa galera mamava nas tetas do governo. Novas estruturas sociais e lutas surgiram, como, por exemplo, a CUT e o MST. A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e o MST, que é o Movimento do Sem Terra, surge no final dos anos 80 também, com movimentos amplamente de esquerda. Beleza? Lembrando que, por exemplo, professor, você falou até desde Vargas eles utilizavam o dinheiro público. Sim. Lembrando que hoje, por exemplo, devido a reformas tributárias e reformas trabalhistas, o trabalhador não necessita mais pagar sindicato, coisa que era obrigatório por lei. Nessa época, era obrigatório por lei a gente pagar sindicatos. Hoje, não é mais obrigatório, que está fazendo vários sindicatos, inclusive, fechar. Aí, obviamente, dentro desse processo, até 1888, lembrando que ela vai de 1985, que é o fim do regime militar, 1988, vai ser, ou seja, 3 anos aí, que é esse período de redemocratização. A campanha direta já demonstra um ímpeto da sociedade pelo retorno da democracia. Lembrando que o Diretas Já é muito famoso, que foi convocado pela Rede Globo para as pessoas ir para a rua e passar a tinta, chamadas caras pintadas, né? Passar a tinta verde e amarelo do rosto, exigindo uma abertura democrática mais rápida, inclusive com eleições diretas para presidente. A vitória da oposição nas eleições de 1985, a ruptura do PFL, do PDS, o PDS, que era o antigo Arena, vai começar a perder apoio, e ajudou o MDB a eleger o Tancredo Neves. O PMDB quem vai eleger de fato o Tancredo Neves, e o Sarney, que até hoje é do PMDB. Vamos lá. Desafios. Qual era o desafio dos políticos desse período de redemocratização? Lidar com um país traumatizado, sem lideranças populares e que desaprendera a votar. A galera quase não votava durante o regime militar, tinha uma crença de que o voto não valia de nada, então tudo isso. Então, a gente precisava reaprender a ser democráticos novamente, né? Houve como voto direto, a Lei Falcão, que como é que você vai votar no cara, o cara nem falando nas suas ideias, só falava o que ele fez na vida dele. Então era muito difícil, né? Oi? Oi, professor. Eu acho que a minha internet caiu, aí eu acabei saindo, mas eu consegui entrar de novo. Ah, beleza, então. Mas aí qualquer coisa você pega quando a gravação, tá bom? Ok? Tá bom. Então vamos voltar. Restabelecer a confiança da população nas continuar. Beleza. Restabelecer a confiança da população nas estruturas do Estado, em especial executivo e legislativo, coisa que as pessoas aprenderam a ter medo. Não aprenderam a gostar, não aprenderam a respeitar, aprenderam a ter medo do governo. Então, uma ideia era tornar o governo novamente próximo da população novamente. Econômicos eram os principais desafios, seriam os econômicos. Recuperar a economia, que desde 1980 tinha superinflação, acima dos 100%, e alto endividamento externo, acima dos 200 bilhões de dólares. Então, a economia estava completamente ferrada no final do regime militar. A economia brasileira não crescia de forma sustentável há mais de 25 anos, ou seja, antes mesmo dos militares assumirem o poder, o governo já não conseguia manter uma economia sustentável, ou seja, a partir do que recebia, sustentar o governo. Então, necessitou aumentou a dívida da inflação muito alto. Melhorar as condições de vida da população urbana e rural, aparelhar o Estado quanto ao assistencialismo e promover o desenvolvimento econômico do país.
Então, a ideia era melhorar a vida da população, o que ocasionou um aparelhamento do Estado que vai praticar uma política de assistencialismo, um Estado que vai tentar ajudar principalmente as populações mais pobres a se sustentar e promovendo o desenvolvimento econômico e, de fato, tentar diminuir a desigualdade da distribuição financeira do país. Então, Sarney, vice-presidente de Tancredo Neves, devido a morrer, ele morreu, né? Assume o governo em 15 de 3 de 1985, no lugar de Tancredo Neves. Com a morte deste em 21 de 4, tomou posse como presidente definitivo. Forte insatisfação e desconfiança popular. O povo não esquece, Sarney é do PDS, que era uma frase, né? Lembrando que PDS era o Arena. Então, Sarney era um político do governo militar, né? O primeiro presidente fora do regime militar era, inclusive, o presidente do governo militar. Então, o que era isso? Né? Desafio de baixar a inflação de mais de 200% e conduzir uma redemocratização, que você tinha ali dois problemas ao mesmo tempo. Tentativa de assentamento da família através do Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, por causa dos conflitos do MST e do DR, que era a União Democrática Ruralista, eles tentavam implantar, colocar essas pessoas em terras, o que ocasionou também o assassinato de várias lideranças, como, por exemplo, Chico Mendes, que até hoje é falado principalmente pela Marina Silva, que era amigo do Chico Mendes na região da Amazônia, que principalmente os grileiros, que são pessoas que pegavam terras assim que nem eram deles e falavam que era deles, né? No dia 10 de 5 de 1985 surge a expressão Nova República, devido a Ulisses Guimarães, que era deputado, através da emenda constitucional. Essa emenda constitucional restabeleceu as eleições diretas para prefeitos das capitais e das cidades consideradas como área de segurança nacional, como, por exemplo, Boa Vista, nessa época, lembrando que Boa Vista ainda não, Roraima ainda não era um estado, era um território federal. Direito de voto aos analfabetos e aos jovens maiores de 16 anos, que também foi concebido essas emendas constitucionais do Ulisses Guimarães. Extinção de fidelidade partidária e abrandamento das exigências para registro de novos partidos. Então, antigamente, antes disso, você fazia parte de um partido e você não podia mudar. Convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi uma das mais famosas, movida por Ulisses Guimarães, dessa emenda, que convocava uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Deputados se juntam na intenção de criar uma nova Constituição. Na economia, tivemos 4 planos econômicos, durante pelo menos até o ano 2000. Vamos lá, então, entender quais são? Só subir. Em fevereiro de 1990, estava a mais de 2.000% o número da inflação no Brasil. Foram 10 ministros da Fazenda. Cara, se liga aí no problema que a gente tinha. No dia 1 do 3, entra o Plano Cruzado. Primeiro ano do governo de inflação em 225,16%. Dilson Funari, então, criou o Cruzado, cortando 3 zeros do Cruzeiro. Então, até então era Cruzeiro, o cruzado foi criado só cortando zero. Praticamente foi o que ele fez, tentando diminuir a moeda. Congelamento dos preços por um ano. E também os salários, pelo valor médio dos últimos 6 meses, crescido de um abono de 8%. Então, ele paralisou, ele não deixou aumentar nenhum preço do Brasil, o que aumentou a inflação ainda mais. E aí aumentou a inflação, e o que acontecia? Começou a criar contrabando de produtos no Brasil nesse período. Por quê? O que fazia? Pegava o óleo, acabava o óleo rapidamente, então a galera pegava o óleo e vendia óleo ali escondido a preço mais caro. Criação do gatilho salarial. Toda vez que a inflação atingir e ultrapassar 20%, os salários teriam um reajuste automático do mesmo valor, mas as diferenças negociadas no dissídios das diferentes categorias. Então, era a ideia chamada de gatilho salarial. A inflação aumentava e o salário também tentava aumentar cada vez mais também. O Plano Cruzado teve efeitos positivos por 4 meses. A inflação caiu e os fiscais da Sanub se multiplicavam. Houve aumento de consumo e crescimento do poder aquisitivo por conta dos sucessivos aumentos salariais. Como consequência, houve desabastecimento, cobrança de ágio e retirada maciça de recursos da poupança. Mesmo com esse quadro, o governo segurou o plano até depois das eleições, que acabou dando quase todo o governo estadual como o PMDB. Então, o PMDB tomou de conta do Brasil e o Plano Cruzado, em tese, estava dando certo até então. No dia 21 de 11 de 1986, Funara lança o Plano Cruzado 2, ou também chamado de Novo Cruzado. Beleza? Então, em menos de um ano. Liberou preços, salários, taxas e aluguéis
podiam cobrar livremente. E, obviamente, o aumento de impostos tentando fazer com que o governo puxasse mais dinheiro. Como consequência, tivemos declínio das exportações e aumento nas importações, como fuga de reservas monetárias. Então, a galera que estava tentando ganhar mais dinheiro começa a comprar produtos de fora porque era mais barato que produto interno. No dia 20 de 1 de 1987, o governo decretou a maratória, suspensão de pagamento de dívida externa, demissão de Funaro e posse de Bresser, que era um grande também, dentro desse Sarney era grande também. Olha como a gente estava ferrado, né? Tentando mexer de todas as formas. Então, aqui só um panorama geral. No dia 29 de 4 de 1987, o plano Bresser, fim do abono salarial do PIS, fim do gatilho salarial, aquele que aumentava o salário toda vez que a inflação aumentava, congelamento de preços por 2 meses e aumento de impostos e tarifas públicas. O déficit público era grande, o vilão do momento. Adiantamento e grandes obras públicas, Ferrovia Norte-Sul, que até hoje está sendo construída, Comperj e Trem-Bala, Rio de Janeiro e São Paulo, que até hoje também está sendo construída. Início de negociações com a FMI para pagamento da dívida, começa a ser produzida. Lembrando que a dívida só foi paga já no século XXI. Saiu Bresser, entrou o Maílson Nóbrega, janeiro de 1988, política do feijão com arroz, conviver com a inflação para evitar a superinflação. Foi fracassada em 1988 e a inflação voltou a 900%. Voltou não, né? Aumentou para 900%. Lembrando que no começo do Sarney estava 200% e no final do Sarney já estava em 900%. Ok? No dia 15 de 1 de 1989, ou seja, 31 anos atrás, Plano Verão. Criação do Plano Cruzado novo, congelamento de salários e produtos, privatização de estatais, fim de correção monetária, exoneração de funcionários públicos com menos de 5 anos de serviço. Então, a ideia era tentar diminuir o máximo possível os gastos do governo e, obviamente, congelamento de salários, que era extremamente insatisfatório. Não adiantou. Os cortes públicos não tiveram efeito e a inflação chegou a 2.700. Então, em um ano pulou de 900 para 2.700 em fevereiro de 1990. Na política, destacamos a promulgação da nova Constituição no dia 5 de 10 de 1988. Destaque para garantias individuais e coletivas. Lembrando que essa Constituição é considerada chamada Constituição Cidadã. Olha aí o Sarney, que hoje já está velhinho e até hoje ganha dinheiro público. Lembrando que ele recebe salário de presidente até hoje. E aí, 1000 cruzados. Machado de Assis aí na imagem. Não sei se alguém já viu essas notas. Este estabelecimento foi interditado pela SUNAB. SUNAB, pessoal, era tipo a polícia de preços, onde você via que estava um preço maior do que já devido ao congelamento, ele era fechado, praticando preços acima do autorizado. Beleza, em 1990 é eleito o primeiro presidente eleito democraticamente por direta já, que vai ser Collor. Lembrando que dizia ser Collor, ele iria tirar os marajados do poder. Collor falou que subindo no poder, lembrando que Collor ele era visto como um de centro-direita. Collor era famosinho por ser bonitinho na época e tudo mais. Disputada a campanha eleitoral, uma vitória sobre Lula no segundo turno, graças a boca de urna. Beleza? Porque a galera, como não acreditava, então, fulano vai ganhar. Então, automaticamente, todo mundo começava a votar nessa pessoa. Até hoje isso existe, né? Formação da República dos Alagoas. Plano Collor é iniciado. Assim que assumiu, confiscou as poupanças de mais de 50 mil cruzados novos, criou o Cruzeiro e congelou preços e serviços. Foi nesse período chamado, esse Plano Collor, é muito famoso, principalmente por essa confisco de poupança que aconteceu. Ele simplesmente, você tinha, por exemplo, 30 mil cruzados dentro da sua poupança. Quando no outro dia que você chegou lá não tinha mais bosta nenhuma, porque o governo pegou tudo. Criou o Cruzeiro, depois, né? E congelou o preço de serviços. A ideia é tentar impedir que a população gastasse dinheiro. A poupança, e tentar impedir tanto que a população gastasse dinheiro quanto mandasse dinheiro para fora. A pouca eficácia do plano econômico levou ao Plano Collor II, que reeditou o congelamento de salários e preços no fevereiro de 1991. Recessão econômica continuou galopante, com a falência do fechamento de empresas nacionais e aumentou o desemprego terrivelmente. Então, vocês têm noção do que isso o que o milagre econômico causou no Brasil? Então, o que vocês estão escutando agora são as consequências desse milagre econômico por mais de 20 anos aí. Aqui é a capa da Veja, Collor de Mello, o caçador dos marajás.
Marajás, quem quer, são reis que mamam no sustento do governo, né? Então você tem aí o Collor, a gente dizia que muita gente votou nele porque ele era bonitão. Olha aí ele, o governo. Foto dele. Anos rebeldes. Fora Collor. Impeachment já. Por que impeachment já? Porque ele foi pego por corrupção. Ele começou a gastar dinheiro público com coisas erradas. E aí, obviamente, as pessoas foram para ruas exigindo o fora Collor. Foi o primeiro impeachment do governo. Impeachment, que é uma, uma organização, isso lembrando que nessa época, inclusive, a Roraima já existia, é, é, começou a ter movimentos exigindo impeachment. E aí, então, ocorre o impeachment, ocorre, e a revolução que derrubou o Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto, o que muda no Brasil de Itamar Franco. Itamar Franco era vice de Collor e ele sobe no poder. E aí, de 92 a 94, Itamar Franco sobe no poder com uma única ideia: tentar impedir de todos os modos que a inflação aumentasse. Vamos lá. Fama de honesto e energético, rompera com Collor quando houve o escândalo do PC Farias, que era um grande nome de corrupção dentro do governo Collor. Nacionalista, atenuou as privatizações e anunciou medidas de ajuste fiscal. Então, a tentativa era melhorar a questão de problemas de inflação o máximo possível. Houve privatizações, pois era de forma de o governo ganhar capital. Por que a inflação é a forma do governo? Quando o governo está gastando mais do que tem, ele vende as estatais, consegue o dinheiro para implantar em outros lugares e diminuir os gastos. A inflação em 92 bateu 5.000% e também ocorre em 93 o chamado plebiscito de 93, onde a população escolhia entre presidencialismo, república presidencialista, república parlamentar ou monarquia parlamentar. Então, nessa época, houve o plebiscito, e aí, gente, tem tanta coisa que acontece nesse plebiscito, porque muita gente, houve o maior índice, nessa época não era voto de maquininha, né? Houve o maior índice de votos anulados, as eleições que era para ser em setembro puxaram para janeiro, então tiveram menos de 2 meses para fazer propaganda, toda uma problemática terrível. 55% votou no presidencialismo, 10% votou na monarquia parlamentar, aliás. Vamos lá? Deixa eu ver, aqui tá bem difícil. 66% votou na república contra 10% votou na monarquia. 24% votou na chamada parlamentarismo. Então, em primeiro lugar ficou o presidencialismo, com 66%. Em segundo lugar ficou o parlamentarismo, com 24%. E 10% queria uma monarquia de volta para o Brasil. Vamos lá. Corte no assistencialismo social e a criação da chamada CPMF, que até hoje está sendo discutida. Isso a gente vai ver na aula de atualidades. Até hoje a CPMF está tentando voltar bem aí, que era um imposto que pesava sobre transações no banco. Em meio de 1993, assumiu um novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e criou a chamada URV, Unidade Real de Valor. Ele era, inclusive, Fernando Henrique Cardoso é um grande economista. Antevendo o novo plano econômico, era o indexador da economia para alterações diárias. Então, no dia 1 de 7 de 1994, ele cria o Plano Real. Criação do real e paridade com o dólar, contenção da inflação. Então, quando o Plano Real foi criado, R$ 1 valia $1. Ok? Então, a tensão era parecer o máximo possível com o dólar. Itamar Franco, olha aí, bastante famoso, ele vivia andando no Fusquinha, que era da Volkswagen. Carnaval de 1994, ele era casado com uma mulher uma atriz, que era a Lilian Ramos. Isso saiu, gente, essa foto saiu em qualquer lugar. Vamos lá. Obviamente, como o Plano Real deu bastante certo, Fernando Henrique Cardoso vai se candidatar a presidente da República. Inclusive, vai ganhar por 2 mandatos. Militante de esquerda durante o regime militar, foi aposentado aos 37 anos e exilado. Como ministro da Fazenda de Itamar, criaram o Plano Real. Disputou com Lula e venceu as eleições de 1994. Contexto no fim da União Soviética e imposição de neoliberalismo a países emergentes. Então, a ideia era praticar o neoliberalismo, que era uma ideia de diminuir o Estado o máximo possível e aplicar o capitalismo. Redução de tarifas alfandegárias, o que ajudava a inserção de mercado interno dentro do Brasil, queda da inflação devido ao Plano Real, aumento de consumo devido a ficou mais barato comprar, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, venda de estatais e reformas da Previdência, educacional e trabalhista. Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, tentou reformar o máximo possível o governo.
Com o aumento das exposições e valorização do mercado interno, houve modernização das empresas brasileiras e a mecanização da produção, inclusive a introdução do que a gente conhece como computador. Seu segundo mandato ficou marcado por alto desemprego e, consequentemente, baixo crescimento econômico. Houve ainda o apagão elétrico. Os dois mandatos de Fernando Cardoso ficaram marcados pela forte agitação da esquerda, greve de universidade e invasão do MST. Então era muito comum sair nos jornais o MST invadindo fazenda durante esse período. Tudo isso, tudo questão do plano real, essa criação do pensamento de Fernando Cardoso era neoliberal, criou-se a ideia de uma esquerda forte e grande, a ponto de, em 2002, o Lula estava disputando, se não me engano, foi com o Serra nesse período, e ele vai ganhar, governando de 2003 a 2010. Criou-se uma figura, porque lembrando que Lula era extremamente comunista durante o governo do regime militar, criou-se porque tinham medo do regime comunista voltar ao poder e tudo mais, criou-se a política do Lulinha, paz e amor. Vamos lá. Aliação entre PT e PL para a disputa das eleições. Vitória depois de 3 tentativas, né? Que ele vai conseguir se tornar presidente. Projetos assistencialistas como Fome Zero, Bolsa Família foram possíveis graças à estabilidade econômica herdada devido ao Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso conseguiu manter uma estabilidade, né? E quem colheu os frutos vai ser o Lula. Sufocou o abril vermelho proposto pelo MST. Então, o MST queria um abril vermelho onde criasse uma reforma agrária abrangente. O Lula tentou impedir o máximo possível isso aí, conseguiu. Diminuiu a prática neoliberal, mas não abandonou completamente. Ele continuou mantendo uma política igualzinha do Fernando Henrique Cardoso. Crescimento do poder aquisitivo do trabalhador com aumento do salário mínimo de 200 em 2002 para 510 em 2010. Então, o salário praticamente dobrou em pouco tempo. Governo Lula ainda aumenta o consumo e o crescimento das empresas nacionais, como Petrobras aumentou bastante. Redução dos índices da pobreza e crescimento do PIB durante o governo Lula, devido, obviamente, ao plano real. Reconhecimento das agências internacionais, como Copa do Mundo e as Olimpíadas. Neutralidade diante de regimes ditatoriais como Cuba e Irã. Mas nos aproximamos da Venezuela. Nesse período, por exemplo, o Lula vai fazer um acordo com a Venezuela de venda de energia. Então, a gente é o único estado que éramos dependentes da energia da Venezuela, só que o Maduro cortou e agora a gente é dependente de usinas de termoelétrica, né, que gasta muito dinheiro, por isso que nossa energia é tão cara. Escândalo do mensalão, em 2005, afetou gravemente o governo dele, e aí que derruba o seu ministro José Dirceu, que é aquele cara que a gente viu que foi preso e foi libertado. Vamos lá. Apesar do mensalão, conseguiu se reeleger contando com ampla votação do Norte e Nordeste. Diminuía a desigualdade social, promovendo um forte assistencialismo, mas deixou de realizar reformas importantes, como tributação, previdenciária e CLT. Ele não mexeu nisso, mas ele era extremamente populista. E aí entra o governo Dilma, que é rapidão, que eu vou falar bem rapidão, gente, porque a gente já está em cima do tempo. Vamos lá. Presidente Dilma era ministra da Fazenda do governo Lula e se candidatou a presidente. Primeira mulher eleita presidente, tendo Temer como vice. Eleita pelo PDT, concorrendo contra José Serra. Opa! No primeiro ato do governo Dilma, vários ministros foram demitidos acusados de corrupção. No primeiro mandato dela, no primeiro momento, vários ministros saíram acusados de corrupção. Aumento de taxas para conter a inflação. O que ela fez para tentar conter a inflação? Aumentou taxas, impostos, tributos, aumentando frente contra o trabalhador, obviamente. O Brasil vira a 6ª maior economia do mundo neste período. Então, apesar dos problemas internos, o Brasil se torna a 6ª maior economia. Hoje a gente caiu para a 9ª, se não me engano. Plano Brasil, maior aumento de competitividade das empresas brasileiras. As empresas brasileiras começam a ganhar muito dinheiro nesse primeiro governo de Dilma, beleza? Vamos lá. Quando cada setor for beneficiado, e aí você tem um aumento de cada setor durante o governo da presidência Dilma. Redução do IPI, que é um imposto, já no comecinho do final ela vai começar a tentar diminuir o imposto, mas aumento da taxa de impostos para produtos importados. Ela era extremamente nacionalista, é aquela prática que Vargas fazia, tentando favorecer o mercado interno. Imposição de barreiras comerciais que impediam os brasileiros de comprar produtos internacionais. Dilma sendo mais protecionista na economia do que foi Lula. Então Dilma era muito mais protecionista, bastante parecido com Vargas. Grande uso do BNDES, que é um banco nacional. Então, o BNDES vai começar a financiar várias empresas, tanto que até hoje é um dos principais casos de corrupção do Brasil. Lembrando que o BNDES, enquanto Lula não se mostrou muito parceiro de Cuba, Irã, que é de esquerda, Dilma já conseguiu.
Dilma já fez acordos com outros países de esquerda. O que é uma pedalada fiscal? Em 2012, ela acontece, o chamado governo faz pedaladas fiscais. Mas o que é? Tesouro Nacional teria atrasado repasses para instituições financeiras, públicas e privadas, que financiavam despesas do governo, entre elas benefícios sociais e previdenciários, como Bolsa Família, abono seguro-desemprego e subsídios. E aí você tem uma reportagem em 2006 falando sobre a pedalada fiscal disparada com Dilma, revelam dados do Banco Central. As pedaladas aumentaram as dívidas com os bancos do Brasil, que gerou um problema financeiro do Brasil muito grande. 40 bilhões de reais envolvidos nessas pedaladas fiscais. Acontece durante o segundo mandato dela também a Copa do Mundo, aí uma imagenzinha para vocês lembrarem do 7-1, e também as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve aquela abertura que até eu faria melhor. Com aqueles bilhões eu posso fazer melhor. Esquema de sonegação fiscal aumentou ainda mais durante esse período. Quadrilhas atuavam junto ao CARF para reter, anular multas. Muita corrupção gerou, o presidente segundo, que é a chamada Operação Zelotes. Mais de 6 bilhões foram desviados por não pagadores de impostos. 74 empresas envolvidas, uma delas do Luiz Cláudio, filho do Lula. Petrolão também, dentro da Petrobras, explodiu a corrupção, uso de corrupção na Petrobras, doleiro Alberto Youssef, que até hoje está preso, também Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa, empresas como a Edebrecht, também devido ao Petrolão, prisão de João Valcari Neto, tesoureiro, várias pessoas do PT serão presos durante o Petrolão. E aí, devido a essas greves, esses graves problemas de corrupção dentro do governo Dilma, obviamente acontece o movimento Fora PT, Fora Dilma. Dilma começa em 2013 acontecem manifestações por todo o país pedindo passe livre de ônibus e fim da corrupção. Então, em 2013 é um divisor de água na história do país. O país antes de 2013 era um país declaradamente, digamos assim, de esquerda, a favor do PT e tudo mais. Depois de 2013, essas manifestações, que eram as maiores manifestações da história do país, começou a criar uma ideia de um país que já não estava mais comprando uma ideia, principalmente do Partido dos Trabalhadores. E essas manifestações se alastrou pelo país, as pessoas iam com roupas do governo, roupas vestido verde e amarelo. Até então, você não via dentro dessas manifestações nenhuma bandeira política, nenhum político tomando de conta, então era muito comum isso. Olha aqui uma imagem das placas, então você vai ver várias placas bem aí, liberdade, igualdade, justiça, contra o fim da corrupção, melhor educação e tudo mais. Nessas manifestações, como por exemplo ali, mais de 200 mil pessoas na primeira foto, invadindo Brasília também, essa foto do povo dentro, em cima da Câmara dos Deputados ficou muito famosa, mas também ficou muito famosa nesse tempo a repressão da polícia, que era gigante. Olha uma manifestante sozinha sendo agredida com spray de pimenta por um policial. Então foi muito famoso. A Dilma até tentou colocar os manifestantes como terrorista na época. Olha ali a placa. Não sou de direita nem de esquerda. Sou pelo Brasil. E aí contra a corrupção no Brasil e tudo mais. Em 2014, Dilma vence as eleições de forma suspeita. Aí, quando ela vence as eleições em 2014, o trem começa a pipocar mesmo. Porque mesmo com as manifestações, ela vence as eleições e várias instituições vão começar a falar que ela sobe no poder de forma corrupta, né? Ataque à militância contra opositores, ela vai começar vai começar a surgir as manifestações pró-governo. Essas manifestações pró-governo, inclusive, vai se tornar extremamente violentas. Processo de impeachment vai começar a ocorrer tanto pró-governo contra a briga política que hoje a gente vê, começa nesse período, e Lula é investigado. Quando Lula começa a ser investigado, e aí ele quase vira ministro pelo governo Dilma para tentar dar prioridade nessas investigações dele. E aí, anos rebeldes. Próximo capítulo, Fora Dilma, impeachment já, assinado por brasileiros. Vocês lembram da placa do impeachment da Dilma, do impeachment do Collor? Essa é uma releitura. E aí as pessoas indo para a rua. Impeachment, Dilma, você está demitida, Lava Jato, faxina nele já, saúde, educação, Brasil, contra o PT, fora PT e tudo mais. E aí o Congresso caça a Dilma e Temer sobe no poder. E aí duas placas, duas imagens, né, que é
O primeiro, o chamado Tchau Querida, né, não sei se vocês assistiram na época, e na imagem, os deputados que vai ganhar um destaque ainda maior durante esse tempo, vai ser o Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro ele sobe no poder e faz uma homenagem a um general chamado Ustra, que era o general do DOI-CODE, que era um órgão de repressão e tortura do governo. Então ele homenageou um torturador. E aí sobe esse vampirão, né, no poder, que foi presidente. Ele foi o presidente com a mais baixa popularidade da história do país, com 6%. A economia, ele caiu, as taxas de juros caiu de 14 para 8,8, o que fez com que a inflação também diminuísse. O desemprego aumentou e ocorreu uma das grandes coisas que ocorreram durante o governo dele, a intervenção federal no Rio de Janeiro, devido à criminalidade no Rio de Janeiro que estava horrível na época. E em 2018, ou seja, 2 anos depois, Bolsonaro é eleito presidente do país. Ok? Então, Bolsonaro, eu não vou entrar no assunto do Bolsonaro porque eu vou falar dele em atualidades. Beleza? O que a gente vai ver na próxima aula de temas regionais? A Amazônia colonial brasileira, a conquista econômica e sociedade, a evolução política. A gente vai entender essa questão de tanto a Amazônia legal, a Amazônia colonial e a Amazônia imperial, 2 momentos importantes. A gente também vai ver a Amazônia durante o período durante todo o governo da República, o ciclo da borracha e a migração nordestina para a Amazônia, principalmente o Acre, a política de desenvolvimento governamentais da Amazônia, como a Sudã, o INCRA, a Transamazônica e a Zona Franca de Manaus, então é um processo de estudo muito grande, e, obviamente, história de Roraima e a história dos povos indígenas de Roraima. Então, a gente tem 6 pontos importantes de temas regionais que caem no nosso vestibular. Mapas mentais, que não poderia faltar, República Populista, República, ditadura militar e nova república. E aqui vai até Lula, beleza? Não tem do Dilma. Vamos lá. Lembrando que quem já está matriculado na Isoladas de História terá voucher grátis por aluno de atualidades, que provavelmente será em dezembro, ali perto do vestibular. Então, você que já está matriculado na Isoladas vai estar de graça. Por quê? Vai ser um aulão separado do Isoladas. Vai ser um aulão de atualidades. Vou tratar temas de 2019, mas os principais temas de 2020, internacionais, nacionais e regionais. Beleza? Espero que vocês gostem desse presentinho aí para vocês. Parabéns e fica atento, que eu sempre vou estar falando disso. Ok, pessoal, já estamos 1h20 de aula. Ok, 1h20 de aula. Rapidamente eu vou passar 3 questãozinhas, ok? O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanece um constante processo político até 1964. Pensando na existência do populismo no Brasil, durante o período compreendido entre 45 e 64, pode ser caracterizado como o quê? Como que a gente caracteriza o período chamado populismo? Dá uma pausa nesse vídeo e veja, ok? Vamos lá. Rapidão. Olha a questão correta. É a B, meu povo. Um regime fundado em projetos de inclusão social, a gente tem isso dentro do populismo, buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos. Então, esses líderes que têm uma figura carismática de pai, de pai próximo ao povo, eu sou do povo, essa questão, quando você vê alguém falando eu sou do povo, eu estou próximo do povo, isso é muito populismo. E isso, obviamente, é ruim para o país. Vamos lá? Uma pergunta do Enem de 2018 sobre a excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel. Então, é um texto falando, vamos lá, então, pega só essa parte que é muito importante. Considerando que desde que nasci me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso e a aspiração da história e o sangue destes 8 senhores. Considero tudo isto por imperativo de minha consciência. Vem por meio deste devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes do seu governo. Carta do cartunista Henrique de Souza Filho. Então, ele cita várias pessoas comunistas e ele está falando que ele parece com essas pessoas, ele tem as mesmas ideias. Vamos lá. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista em fio expressa-se uma crítica a quê? Limite do processo de distensão política. Então, o
que o Enfio está falando? O Enfio era um cartunista, até uma música da Elis Regina fala isso, cita ele. Ele é um cartunista que faz crítica ao governo porque ele não consegue passaporte da mesma forma que muitos são negados. Então, processo de extinção política, a ideia era ajudar pessoas com quem o governo tinha a mesma visão e quem o governo não tinha a mesma visão não era ajudado em nada. Então, quem era de esquerda não era ajudado, quem era de direita é ajudado. Vamos lá. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com tragédia de Tancredo Neves, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças de hiperinflação e desembocou no movimento que antecede as primeiras eleições diretas para presidente de 29 anos. O álbum dos presidentes à vista pelo Jornal do Brasil. O período descrito apresenta continuidade e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades foi o quê? Aquilo que eu falei para vocês que era Sarney. Presença de políticos com trajetórias ao regime autoritários. Sarney era do PSD, do PDS, aliás, que era o antigo Arena. Então aí você vê nos primeiros anos do governo, ainda assim, boa parte dessa Câmara de Deputados era ainda na época do período da ditadura militar. Ok, então, opa, finalmente terminamos.